aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, estou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e para esse nosso momento de estudo, nós estamos dando continuidade aos exercícios comentados a respeito, né, do conjunto dos números reais. Lembra, aquele conjunto com a letra mais bonita do alfabeto, o R. Gente, brincadeirinha, só porque eu me chamo Renata, né, e tem que puxar a sardinha para o meu lado, né? Então, nesse caso aqui, nós já iniciamos o estudo, né, da teoria dos conjuntos, vimos aquela parte introdutória, certinho? Depois, né, nós vimos os conjuntos numéricos, nós fizemos o estudo do conjunto dos números naturais, fizemos o estudo do conjunto dos números inteiros, também estudamos a respeito do conjunto dos números racionais. Lembra, racional tem representação fração ou decimal. E lembre também que dentro dos racionais eu tenho a chamada dízima periódica, tá? Tem os irracionais também, nós estudamos esse conjunto. E que representação é essa? Bom, lembro, eu disse para você que todo número que não é racional é chamado então de irracional, ou seja, ele não tem a representação decimal finita e também, né, não se apresenta como uma dízima periódica. Então, fugindo dessa classificaçãozinha aí, né, se ele não tem representação decimal finita e não se apresenta como dízima periódica, é um número irracional. E por fim, nós estudamos, né, o chamado conjunto dos números reais, que nada mais é do que a junção desses dois conjuntos, os racionais com os irracionais. Então, gente, nesse momento, nós estamos dando continuidade nos exercícios comentados, nas questões, do jeitinho que pode aparecer aí para você. E aí eu já te digo, é uma oportunidade de você, né, ver a questão, dar o pause, tenta responder, tá bom? E depois só confirma. Eu tenho certeza que se você, né, se dedicou, assistiu todas as aulas, acompanhou todos os exemplos que nós demos, para esta segunda parte aqui de exercícios comentados, você já está craque. Eu tenho certeza, eu acredito, tá bom? Então, vamos começar então? Olha só aqui a primeira questão. Nosso objetivo é marcar, indicar as afirmações como verdadeira ou falsa. Veja que aqui, olha o que ele está dizendo. Todo número natural é inteiro? Gente, uma perguntinha para a gente. Isso é verdade ou mentira? Que todo natural é inteiro. O que você acha? Lembra do nosso estudo, né? Nós começamos com esse conjunto, os números naturais, tá? E nós vimos que houve a necessidade de ampliação desse conjunto, não é verdade? Então, quando ele foi ampliado, o que aconteceu? Sim, todo número natural, aquele conjunto dos números naturais, ele já fazia parte, né, do conjunto maior que é dos números inteiros. Então, nesse caso, nós já classificamos aqui como verdadeiro, tá bom? Então, vamos ver a justificativa para isso. O conjunto dos números naturais, ele é formado, né, por números inteiros positivos. Logo, né, essa perguntinha aqui, sim, verdadeira, justamente porque todos eles serão inteiros, tá bom? Então, para a letra A, todo natural é inteiro? Sim, isso mesmo, certíssimo. Olha a próxima. Mais ou menos aqui como uma volta, né? Todo inteiro é natural? Gente, aqui já não faz tanto sentido. E a gente pode até dar um contra-exemplo. Se eu pensar, por exemplo, no menos 3. Menos 3 é inteiro? Sim, belezinha. Só que ele é natural? Lá dentro do conjunto dos naturais que nós estudamos, tem o número menos 3? Não tem, né? Então, nesse caso aqui, ó, já é falsa, justamente por quê? Porque os inteiros eles, dentro desse conjunto, eu tenho um número negativo. E eu te mostrei com um contra-exemplo aqui, né? No caso, eu peguei um número negativo e já te mostrei que, nesse caso, ele não vai ser um número natural. Então, ó, natural é inteiro, sim, mas a volta, não pode, tá? Então, para a letra A, para reforçar, todo natural é inteiro? Sim. Mas todo inteiro é natural? Não, tá bom? Então, vamos para a próxima aqui. Olha só o que está sendo dito. Todo número inteiro é racional? Gente, nesse caso aqui, mais uma vez a gente vê a questão da ampliação do conjunto. Era natural, passamos para os inteiros e ampliado para racional. Então, bem aqui, ó, com certeza, tá? Com certeza, sim.
é verdade e a gente justifica, né? No caso, o racional ele pode ser, né, escrito como uma fração e para escrever o inteiro na forma de fração, basta colocar o próprio numerador, né? O próprio número como numerador e um lá no denominador. Então, sim, todo inteiro é racional. Aí, ó, bem aqui você já está entendendo, né? Que eu sempre te pergunto num sentido e depois volto a pergunta no outro sentido. Aqui, com certeza, né? Você já pode até começar a fazer deduções. E claro, aqui eu não estou mais associando, ó, inteiro e racional, não. Veja, aqui eu estou associando irracional com racional. Gente, todo irracional é racional? Bem aqui, né? A gente já percebe que não, né? Até porque o racional ele tem uma característica e nós aprendemos que aquilo que não é racional é chamado então de irracional. E olha só, o conjunto dos números irracionais ele é composto por números que não são racionais. Pronto, só para reforçar aquilo que eu acabei de dizer para você, né? Então, bem aqui, para essa perguntinha aqui, a gente já diz que é falso, tá bom? Passemos para uma próxima. Todo número inteiro é real? Ora, gente, número inteiro. Gente, olha, esse conjunto é um conjunto menor dentro lá do conjunto dos números reais. Então, tenho certeza que você já deu a resposta aí na sua casa, né? Para esse caso aqui, sim, é verdade que todo inteiro é real. Vamos pegar um exemplo para ficar mais simples? Inteiro, número menos 3. De novo, né? Vou mudar. Menos 10, pronto. Menos 10 é um número real? Sim, é um número real, tá? Então, satisfez, nesse caso aqui é verdade, justamente porque os naturais, os inteiros, os racionais e também os irracionais, todos eles são números reais. Então, nesse caso, né, o conjunto dos números reais, na verdade, é a junção de todos os racionais com os irracionais. Perfeito. Então, todo inteiro é real. Sim, verdade. Olha para mais uma aqui, ó. Todo número é real? Gente, aqui ele não classificou, né? Ele diz todo número. Então, qualquer tipo de número aí você pode pensar. Todo número vai ser real? Bem aqui, né, a gente afirma que é falso, porque lembra que eu disse para você que vai existir, né, outros conjuntos numéricos em que o conjunto dos reais é apenas um subconjunto. Quando nós estudamos lá na nossa aula sobre conjunto dos números reais, eu te mencionei um conjunto que só você vai estudar ele lá na terceira série do ensino médio. É só o nome dele que é difícil. O nome dele é conjunto dos números complexos. Eita, Renata, já fiquei até com medo pelo nome. Não precisa ficar com medo, esse conjunto é um conjunto relativamente bem simples. E você, ao longo do teu estudo do conteúdo da primeira série e também, né, da série para o ano seguinte, que é o conteúdo da segunda série, você vai perceber que quando você estiver estudando o conjunto dos números complexos, nada mais é do que uma ampliação aqui também, tá? E lá você vai perceber sim que tem, né, essa particularidade, que eu não posso dizer que todo número é real, justamente porque o real, ele ainda é um subconjunto, tá? E é o que está sendo dito aqui. Vai ter um conjunto maior ainda só para bagunçar. Lembra que eu te disse que os reais é o conjunto da letra mais bonita do alfabeto? Pois é, aí apareceu um outro só para tirar a minha letra mais bonita, para não ser a última. Tá vendo como é? Mas, brincadeiras à parte, sim, esse conjunto é tão importante quanto todos esses que nós estudamos, mas não se preocupa, tu vais aprender sobre ele lá na terceira série do ensino médio, tá bom? Então, fica tranquilo que ainda tem tempo para você ir se acostumando com todos esses aqui, realizando várias operações, fazendo vários cálculos relativos a esses tipos de conjuntos que nós já estudamos até aqui, tá? E quando chegar o momento certo, você é apresentado para esse próximo conjunto que sim, aí encerra nele, tá bom? Então, todo número é real? Não, não porque o real vai ser um subconjunto de um conjunto que você vai estudar mais lá na frente, tá bom? Temos agora a questão de número 2 e para ela temos aqui uma expressão. Olha como é dado. O valor da expressão a ao quadrado menos b ao cubo dividido por a elevado a b mais b elevado a a. Olha aqui, ó, para a igual a 2 e b igual a menos 1 é um número compreendido entre. Então, veja,
nós vamos encontrar uma resposta e essa resposta nós vamos identificar aonde ela está inserida, tá? Então, na letra A, entre menos 2 e menos 1, entre 1 e 4, entre 4 e 7, entre 7 e 9 ou entre 9 e 10. Veja, aqui, né, nós temos uma expressão, nós vamos fazer substituições, tá, para os valores de A e de B. Vamos encontrar uma resposta e depois vamos localizar essa resposta dentro dessas opções aqui, tá bom? Então, já entendeu o passo a passo? Se você quiser, já dá o pause aí, já faz você mesmo a continha e aí a gente só confirma. Mas, claro, eu vou apresentar o passo a passo para você, tá? Veja que a expressão é essa aqui, a ao quadrado menos b elevado à terceira dividido por a elevado a b mais b elevado a a. Então, vamos fazer as substituições. Valor de a é 2, tá? Então, 2 ao quadrado e lá no denominador, 2 elevado a menos 1. Valor de b, menos 1. Então, nós temos menos, né, da própria expressão, menos 1 elevado ao cubo, e aqui no denominador, onde apareceu o b, menos 1 também foi colocado, tá bom? Então, primeiro passinho aqui da nossa conta, apenas substituir os valores de a e de b. Agora sim, nós vamos trabalhar com essas potências, os expoentes propriamente ditos. Então, 2 ao quadrado, 4, sinal de menos repetido, menos 1 à terceira, o próprio menos 1. No denominador, 2 elevado a menos 1 dá meio, tá? Somado com menos 1 ao quadrado, já é 1 positivo, então, pelo joguinho de sinais, também já fica positivo. Veja que aqui no meu numerador eu tenho uma subtração, tá? E no meu denominador eu tenho uma soma com fração, tá? Então, vamos fazer cada coisa no seu devido local. Lá no numerador, joguinho de sinais, tá? Menos com menos ficou mais, tá? E no meu denominador já foi tirado o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 e já escrevemos aqui as frações equivalentes, tá bom? Então, temos 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 1, o próprio 2. Olha como ficou aqui a nossa expressão. 4 mais 1 no numerador, após o jogo de sinais, e no denominador, 1 mais 2 sobre 2. Agora, vamos, né, fazer essas somas, tanto no numerador quanto no denominador. 4 mais 1, 5. 1 mais 2, 3. E repetir esse denominador aqui, tá? O 2. E agora, gente, eu tenho uma divisão com fração. O que a gente faz? Repete o numerador, né? Repete a primeira, como nós costumamos dizer. Então, o 5 vai ser repetido. E vamos inverter a continha, é divisão. Vamos transformar em multiplicação. E, além disso, vamos inverter o denominador, tá? Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Olha como ficou, 5 vezes 2 terços. Aqui, a multiplicação normal, tá? 5 vezes 2, 10. Repete o denominador, que é 3. Então, nós temos aqui 10 terços. Gente, esse 10 terços, você sabe que é uma fração geratriz de uma dízima periódica, tá? Mas nós já podemos localizar esses 10 terços, desculpa, entre 1 e 4. E isso lá nas nossas opções, nós temos como gabarito a letra B, entre 1 e 4. Perfeitinho? Então, veja que o nosso procedimento todo de cálculo, né, foi fazer a substituição lá dos valores de A e de B, encontramos uma resposta e essa resposta ela foi identificada dentro dos intervalos que estavam lá postos, né, os possíveis intervalos. E no caso aqui, né, entre 1 e 3, que foi o nosso gabarito, a letra B, tá bom? Essa foi mais uma questão que nós vimos. Vamos passar agora para a terceira questão. E na terceira questão, vamos dar atenção aqui para a leitura do nosso enunciado, que diz o seguinte, ó. Palmira faz parte de um grupo de 10 funcionários do Banco do Brasil, cuja média das idades é de 30 anos. Se Palmira for excluída do grupo, a média das idades dos funcionários restantes passa a ser 27 anos. Assim sendo, a idade de Palmira em anos é, e aqui as opções, 60, 57, 54, 52 ou 48. Gente, veja que pela própria informação que foi passada aí,
Num primeiro momento, eu tinha 10 funcionários e a média das idades era de 30 anos. Quando saiu desses funcionários, a média baixou. No caso, passou a ser, né, 27. Então, vamos montar, né, essa informação aqui com linguagem matemática? Bom, se eu tenho um grupo com 10 funcionários, e aqui, para esses 10 funcionários, a Palmira já faz parte desse grupo, para eu tirar a média, basta eu dividir pela quantidade deles, certo? Então, x é o valor, a somatória, dividido por 10, justamente porque nós temos a média das 10, né, informações, e isso foi dito na questão que vale 30. E aí, bem aqui, ó, eu já faço multiplicação em x, ou produto dos meios igual a produto dos extremos, e eu já descubro o valor de x, tá? Para 10 funcionários, o x vale 300, tá? A somatória das idades corresponde a 300. Guarda essa informação, tá? Lembra que ele falou também que se eu tirasse a Palmira, né, a média ia diminuir? Então, tirando a Palmira, eram 10 pessoas, agora nós temos 9 pessoas. Então, obviamente, se eu estou calculando a média, agora eu vou ter que dividir por 9. Então, eu tenho x dividido por 9 e o valor que foi informado, no caso, 27. Aqui, gente, eu também vou fazer a chamada multiplicação em x, ou produto dos meios igual a produto dos extremos. Nesse caso aqui, nós vamos descobrir, tá? Vamos fazer a continha do 9 pelo 27 e nós vamos descobrir, então, o 243. Veja que eu tenho aqui duas opções, tá? Ou o x vale 300 ou o x vale 243. Quando o x vale 300, é porque a Palmira fez parte do grupo. Quando nós encontramos x igual a 243, é porque a Palmira foi retirada desse grupo. Como é que eu faço agora para descobrir a idade dela? Gente, é suficiente a gente subtrair essas informações, não é não? Então, nesse caso aqui, se eu já tenho dois valores, duas somatórias, tá? Para que eu descubra a idade dela, basta eu subtrair aquelas duas informações. Fazer o 300 menos o 243. E o resultado dessa nossa subtração traz como resposta o 57. Lá, dentre as nossas opções, essa informação, essa idade, está na letra B. Pronto, já identificamos a idade da Palmira, tá? E volto a te dizer, tá? Essa situação, o contexto dela era de cálculo de média. Média para 10, depois média para 9. E o objetivo foi justamente dizer a idade dessa funcionária, tá? Então, no caso aqui, encontramos a idade dela apenas subtraindo, né, os resultados das médias, que deu aqui para nós 57 anos, tá bom? Vamos passar para mais uma questão, e aqui eu chamo a tua atenção porque tem um processo de resolução que foi apresentado aqui, tá? Então, ó, observe o processo de resolução de uma equação feito por um aluno. Então, qual era a equação que o aluno tinha? 18x ao quadrado igual a 4x. O que ele fez? Ele já eliminou a variável que aparece em ambos os membros. Ele deixou 18x igual a 4, depois ele isolou o x, fez x igual a 4 sobre 18 e ele encontrou o valor de x. Ele disse que x é igual a 2 nonos. Depois que ele fez tudo isso, ele foi testar para garantir se a resposta dele estava correta. O que ele fez? Ele foi substituir lá no lugar do x a informação 2 nonos. Olha só, 18 vezes 2 nonos ao quadrado igual a 4 vezes 2 nonos. 2 nonos ao quadrado dá 4 sobre 81, tá? E 4 vezes 2 nonos deu 8 nonos. Aqui, né, ele apenas fez a multiplicação do 18 por 4 e ele percebeu que ele tem, sim, frações equivalentes. E aí, assim, ele garantiu que a solução vale 2 nonos. Esse foi o processo de resolução. Então, em relação a essa resolução, o que nós podemos afirmar? O erro cometido no passo 1 implicou na perda de uma das raízes da equação. O passo 2 deveria ser x igual a 4 menos 18. O passo 3 alterou o resultado do passo 4. Não podemos fazer a verificação ou a resolução está completa e correta. Gente, é pegadinha, tá? Essa última aqui. Por que é pegadinha? Porque exatamente por conta de um erro cometido no passo 1, esse aluno já errou.
Justamente porque eu não posso simplesmente eliminar a variável, eu tenho que trazê-la para o primeiro membro para colocá-la em evidência. Ó. Foi esse o probleminha desse aluno. Por ele não ter colocado em evidência, ele excluiu a possibilidade de ter uma outra raiz. E aqui, ó, segue todo o procedimento de cálculo. Então, a gente já tem como gabarito a letra A. Ele cometeu um pequeno erro no passo 1 e isso, né, resultou na perda de uma das raízes, que no caso ou era zero ou era, né, 4/18, que gerou lá 2/9, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!